mais um episódio do nosso podcast de Gênesis Apocalipse nos Negócios. Empreendedorismo de A a Z. Muitos insights, hoje eu tenho um convidado super bacana. Lembrando que o nosso podcast é um oferecimento da Mega Luz Negócios, empresa de RH estratégico que te ajuda a colocar a pessoa certa no lugar certo, a treinar a tua liderança, implantar processos para que você tenha um time de alta performance e empreendedor consiga viver lucro e liberdade. Estou em Cuiabá, né, a terra do calor, e que calor, tá ali ó, competindo com Manaus, os lugares quentes que eu já visitei, que competem ali em relação a calor, ganho até do Rio de Janeiro já, né? Apesar que Rio 40 graus, verão, sei não, nosso empreendedor é cuiabano, vai contar um pouquinho mais sobre isso aqui pra gente. Eu tô com um administrador de empresas formado pela Universidade Federal de Mato Grosso, que é empreendedor, corretor de seguros, fundador e diretor da Cuiabana Corretora de Seguros. Maurício Bressani, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruna. Tudo bem com você? Prazer estar aqui com você e falando um pouco da nossa história, né? Do que a gente fez no mercado, o que a gente faz, da vida pessoal, né? Isso está muito, né, entrelaçado, né? O que a gente vive pessoalmente, o que a gente leva para o trabalho e vice-versa, nossos valores. Então eu acho bacana a gente falar sobre todos esses assuntos em conjuntos, porque para quem está ou iniciando ou nos assistindo vai ter uma percepção de que acho que tudo está um pouco interligado. Então eu acho muito legal, é um prazer falar com você. Obrigado pelo convite aí. Eu fico muito feliz por você ter aceitado o convite. A Cuiabana, ela é uma loja, a gente pode trazer esse conceito também, porque para você que é do comércio, por exemplo, ele vai conseguir te ajudar, porque ele tem uma loja, apesar de ser uma venda de serviços, é uma loja que está ali num lugar especial, com movimento, onde atende pessoas todos os dias. Então acho que você vem com uma experiência do serviço, uma experiência do varejo, uma experiência de atendimento, de comércio, bem ampla aí para poder ajudar quem está assistindo a gente a ter insights valiosos. Maurício, a gente começa por Gênesis, né? E Gênesis remete ao início, né? Como é que tudo começou? Então, da onde que veio a vontade de empreender? Em que momento que você falou, poxa, é esse caminho que eu vou seguir? Ah, que legal. Nossa, isso faz um tempinho, né? Eu tinha 20 anos e eu cursando administração de empresas, e acho que eu tinha feito um estágio de 1 mês, 2 numa empresa, e só aquele início, estava com algumas coisas da família à época, mas nada que se aprofundou. Bom, lá em fevereiro de 97 abriu uma vaga, e acho que me lembro que era meu pai, conhecia a pessoa que era dona de uma corretora de seguros em Cuiabá. Eram 2 proprietárias, estavam com um projeto de montar um salão de vendas de seguro-saúde Sul-América, tá? Aí meu pai sempre me achava muito articulado, esse menino é bom, ele fala bem, é um guri de 20 anos, enfim. Bom, fui lá, eu fazer uma teste de seleção, passei, né? Tinham lá 15 pessoas que iam ser selecionadas, e aí eu mergulhei nesse mundo de seguro, tá? Então a gente fez um treinamento de 1 mês, virei um especialista em vender plano de saúde, né? Que é Seguro Saúde na Sul-América na época. E a gente iniciou a jornada ali. Só que assim, logo depois, 1, 2, 3 meses que se iniciou esse processo lá, eu comecei a falar, poxa, não vou vender só isso aqui, né? O que mais que tem aí, né, nessa prateleira, né? Ela falou, não, aí eu lembro que fiz o seguro de uns barcos aí, das pessoas que eu conhecia, dos automóveis, e ali eu falei assim, não, eu tenho que ir, né? Com 6 meses, acho que da turma que tinha lá não ficou ninguém, ficou só eu. Eu fui absorvido na empresa e virei um gestor daquela empresa comercial, que eu tinha os meus contatos. Maurício, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 20. Então, você era mais jovem. Eu comecei com 20 anos a comercializar seguro. Eu sou um corretor de seguros puro, nunca fui na vida profissional. Eu até, às vezes, quando a pessoa me pergunta, e aí, o que você fez antes? Você foi para uma seguradora, você veio de um banco? Nada. Eu nasci corretor de seguros, profissionalmente. Tá. Então eu tinha 20 anos, eu entrei numa corretora de seguro no teste de seleção e passei. E foi rápido porque você falou que virou gestora? Porque eu fui contratado por essa empresa já no 6º mês que eu estava ali só vendendo. Eu fiquei na corretora, administrando ali alguns seguros já da corretora ali, fazendo venda comercial.
E também já iniciei o meu processo de venda eu individual. Eu lembro que eu peguei uma listinha, como esse papel que a gente está aqui, de todas as pessoas que conhecem, fui no telefone da casa dos meus pais, liguei para todo mundo. Tio, é tudo tio, né? Guri de 20 anos, né? Agora eu tô fazendo isso, eu vou trabalhar com seguros. Aí começou ali, eu sentado no chão da casa ali, ligando para todo mundo, que é o meu ciclo inicial, né? Que é aquele processo inicial ali, dessas pessoas que estão mais ligadas a você e a sua família, porque você tem que alcançar, aí para quem tá começando, um ciclo diferente. Os seus amigos vão te levar até os pais. Tá. E aí na tua família você tem que chegar no tio. Tá, você já tinha... Porque são eles que consomem naquele momento. Tá. O meu, vamos dizer assim, o brother que a gente tinha ali tinha 18, 20 anos, não tinha nem comprado carro, nada, nem eu. Enfim, e eu comecei ali. E hoje você consegue avaliar, com a maturidade que você tem hoje, o que estava por trás disso? Qual que era a tua motivação? Olha, tem uma motivação super bacana, que é dinheiro mesmo, né? Era Inicial. dinheiro, você queria. Eu vou poder ganhar. Então eu vou falar com o máximo de pessoas possível, porque eu vou ter mais possibilidade de venda e mais dinheiro no bolso. Foi isso? Exatamente. Então eu conciliava inicialmente ali as pessoas que são do meu ciclo, e cara, eu tenho que oferecer, eu tenho um produto. Isso tá muito intrínseco, né? Tá ali e você não consegue falar assim, qual foi o fato gerador? Então, eu me lembro aqui, eu sentado no chão ligando. Você queria dinheiro. É isso aí. Porque você tem 20 anos e você está começando. E aí, assim, quando eu falei para você que eu fiz administração de empresa, é super importante o papel, porque o papel de uma universidade, que é extremamente importante para a pessoa se desenvolver, ela não trata, às vezes, diretamente, mas indiretamente. Então, assim, eu estava fazendo administração de empresas, eu estava estudando, estava lendo, estava preparando o meu TCC. Eu formei com 21, 22 anos, preparando lá minha teoria de conclusão. Então, você tá naquela fase efervescendo. Você está procurando, né, o que você está escutando na universidade, você fala, vou sair, vou aplicar. E esse meu aplicar no curso de administração é muito voltado para você criar um gestor interno de uma empresa, ter uma carreira legal, se desenvolver. Mas eu já iniciei no processo de venda. Então para mim, assim, me ajudou bastante, porque eu já iniciei. No primeiro ano, eu estava dentro de uma corretora que tinha uma estrutura legal, né? E eu comecei a participar dos processos lá da corretora e também já começar a vender minha carteira, as pessoas que eu conheço, comecei a comercializar, uma dificuldade tremenda, lógico. Aí eu fiquei um ano nesse local, depois eu me desliguei. E virou gestor. Isso, mas eu me desliguei, fiquei um ano, tá? Eu encabecei um projeto lá que no momento era necessário, que foi super legal para mim, que é trazer o seguro garantia para Mato Grosso, que não tinha. Que bacana. Pois é. Eu comecei com o seguro saúde e no final do mesmo ano eu estava num evento do sindicato dos consultores que tem aqui, né, do Siduscom. Eu tinha ido em São Paulo e eu trouxe o produto seguro garantia, que não tinha. Naquela época ia por correio, um balanço e voltava a apólice 15 dias depois. Hoje você aperta um botão. Enfim, não existia isso aqui. Eu muito novo, cara. Eu chegava nos lugares, as pessoas da companhia olhavam, mas quem é esse guri com 20 anos aqui em São Paulo, com uma pasta, querendo vender apólice lá em Mato Grosso? E esse processo, para mim foi muito legal, porque criou experiência e eu iniciei esse ciclo. Depois eu falei assim, agora eu vou meio que voar sozinho. Aí eu fui ser preposto de uma outra corretora, de um grande amigo meu, que hoje é meu preposto até hoje, e fiquei um ano e pouco com ele lá, vendendo. Nesse meio termo eu estava terminando meu curso, e aí foi o clique, né, que você me perguntou, poxa, como é que você entendeu ali que eu vou me empreender? Na hora que eu concluí, eu falei, cara, eu gostei do meu curso, foi legal, eu tenho já um início de um trabalho aqui com, sei lá, meia dúzia, sei lá, quantos após tinha, 30, 40, iniciando. Mas eu acho o seguinte, ou eu vou fazer isso profundamente, tá? Ou eu vou tentar outro caminho. Mas qual que é o jeito de fazer profundamente? Eu falei, cara, eu vou montar um negócio. Aí foi naquele momento. Eu tinha 22 anos, e aí eu falei assim, não, eu vou montar um negócio porque eu quero que eu colher o resultado de todos os meus estudos, eu quero sentir, eu quero arriscar. Pronto, aí foi a hora. Eu lembro que foi julho de 99, eu terminei meu curso, me formei, fiz 22 anos, chegou agosto, eu falei, vai ser agora. E aí eu voltei lá atrás, fiz um convite para 2 pessoas, falei assim, olha, vamos montar uma estrutura de venda, vamos abrir um CNPJ. E essas pessoas são minha antiga chefe lá de trás, da minha primeira passagem na corretora dela. E aí começa uma junção familiar, que foi a minha mãe.
né, nessa época. Era agosto de 99. Muitas pessoas me perguntam, legal, sua empresa vem de família, pais? Falei, não, a gente... É o contrário, é de família, não que meus pais me trouxeram, é que eu trouxe os meus pais. Exatamente. Lá, sua mãe, naquele momento, eu trouxe minha mãe, a gente teve uma cisão familiar lá atrás, uma separação dos meus pais, e minha mãe, eu imaginava, olha eu na minha cabeça lá, em 99, com 22 anos, falei, não, a minha antiga sócia era uma pessoa super técnica, aprendi muito com ela, questão tributária. Você teve sócios no passado e hoje você atua sozinho. Exatamente. Tá, você começou com sociedade. Foi essa montagem, que é a minha mãe e a minha antiga sócia, que é uma pessoa que era técnica. Tá. Eu falei, poxa, vamos juntar tudo isso. Falei, minha mãe conhece todo mundo aqui em Cuiabá, como eu vou ensinar ela aqui, ela vai no comercial. Então eu tava na minha cabecinha ali de, sabe, viajando, né? Estratégico. Mas os negócios nascem, assim, né? As pessoas que criam um processo, não está tudo pronto, né? Então, e aí se iniciou dessa maneira, e foi sensacional, né? Porque o início é todo, né, engajado, mas aí vem a dificuldade, né? Então a gente passou um tempo tentando ajustar, a gente teve vários ajustes durante o processo. Aí há muito tempo a minha sócia foi para um projeto maior, né? Poxa, foi super legal. Acho que até 2005, 2006, eu não me engano, estava conosco. Aí depois ela, poxa, eu vou para um projeto maior junto com o marido dela. Eu falei, pô, legal, então... Aí nesse momento eu falei assim, cara, vamos estruturar isso aqui como uma empresa. Aí eu coloquei minha mãe, você vai ficar abaixo de mim, deixa eu idealizar, faz o que você gosta, vai onde você quer, navega onde você quiser nas áreas aqui da empresa, que é na parte comercial. E eu vou liderar esse processo. Aí nesse momento, meio que eu coloquei minha mãe junto comigo e falei, fica aqui que eu vou meio que dar uma direção para isso aqui, técnica e comercial, tá? Mas esse começo, a gente falando aqui parece que foi rápido, etc. É muito sofrimento, é muita fome, a verdade é essa. A gente trabalha muito tempo sem ter resultado. Maurício, vamos falar disso? Só uma pergunta. Isso. Esse tempo sem resultado desde quando você começou, quanto tempo fazendo todos os dias as mesmas coisas até você falar, opa, tá valendo a pena, comecei a colher. Eu classifico assim, bom, a gente está falando de uma história recente, eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 47. E é engraçado, eu olho hoje e falo assim, poxa, eu tenho 27 anos, mas eu falo, nossa, eu só tenho, na minha percepção, vamos falar de tempo, eu acho que ficou legal dos últimos 7 anos, os últimos 20 anos foram aprendizado. Foram anos difíceis. A gente teve colheitas legais, entendeu? Mas eu acho que isso foi mudando o caminho, mas no início, que cada um está buscando sua policy, sabe, tentando atender o cliente, é um cenário assim diferente, porque assim, a gente enxerga uma empresa, por exemplo, que tem um início com um aporte financeiro e uma certa experiência, uma pessoa que vai iniciar um negócio com 35, 40 anos, você tem um timeline mais rápido daquele negócio acontecer. E às vezes eu me exijo muito, falei, cara, poxa, quase 30 anos e eu ainda tô aqui, eu queria mais. Mas é porque o começo, né, Bruna, você não tem experiência, você está adquirindo aquilo ali, e você não tem recurso de investimento. Então, assim, é uma linha de crescimento das empresas que o empreendedor sabe como é que isso funciona. Poxa, se eu tivesse dinheiro, mas não tinha. Então, você tem que organizar a tua vida, né, as suas necessidades pessoais da empresa em conjunto ali. Aí a coisa vai e você vai investindo no seu negócio. Para ajudar quem está assistindo a gente, que está exatamente nessa fase, tá? Tirando o negócio do papel, ou já tirou, mas está no início ainda e quer aprender com a experiência que você tem. Eu vou separar em 3 fases para ficar um pouco mais fácil, tá? O entendimento, a primeira fase, que é a fase assim, eu preciso sobreviver. Essa é a fase difícil, das dificuldades. Isso. Porque quando eu perguntei dos últimos 7, você já tinha passado da sobrevivência, você estava bem, mas ainda não estava como você gostaria. Os últimos 7 que você alcançou sua meta. Então vamos pensar o seguinte, tem uma primeira fase que é a fase de sobrevivência, que você precisava sobreviver. Vamos entender sobreviver como pagar as contas e tá com tudo bonitinho em dia. Isso. Tá? Fazendo o básico de lazer necessário. Pelo menos conseguir fazer isso, porque existe um tempo até conseguir fazer isso. Né? Tem aí um equilíbrio que pode demorar 2 anos, tem casos de 1 ano, mas eu já vi casos de 5, 6 anos, 8 anos, passando por até passar pela sobrevivência. Depois da sobrevivência, aí vamos colocar aqui, vou chamar a fase de
Maturação, tô inventando agora. Maturação, que seria um ciclo de, sair da sobrevivência, mas tô amadurecendo. Legal. E não sou mais aquele menino, já ganhei experiência e consigo acelerar mais os meus próprios processos. Pra chegar na fase que você tá hoje, que eu vou chamar uma fase de sucesso, vou nomear assim, tá bom? E aí, lembrando que o sucesso, ele é muito individual, né? Então, o sucesso é o objetivo que você tinha pra sua vida e quando você alcança ele no negócio, você alcançou o seu sucesso, tá? Se a gente for dividir assim, a primeira etapa, que é a de sobrevivência, que é a mais árdua, que eu acho que é aí que é o segredo, porque as pessoas começam a empreender, deu 8 meses, não tá tendo resultado, aí voltar pro mercado não é pra mim empreender. É o continuar e passar por esse processo que vai te levar para aquele lugar. Vamos lá, tá muito claro para mim, eu tenho essa divisão na minha cabeça e eu consigo relatar para as pessoas entenderem. O processo de sobrevivência, ele no meu caso, ele durou aí uns 8 anos. Tá. Por que ocorre? Você precisa, cada um tem seu segredo, assim, o que foi o clique, né? E aí vamos voltar lá no início. Quando eu comecei a minha atividade profissional de comercialização de apólice seguro, sou um distribuidor, eu tinha 20 anos, 21, 22, era um moleque, era novinho, mas super sério, sempre fui responsável, blá, blá, blá. Bom, aí onde eu estou? Qual é o cenário? Pô, estou em Cuiabá. E qual que era o desenho, tá? Naquele momento da nossa cidade, a distribuição de seguro da nossa cidade em Cuiabá. A gente tinha profissionais, pouquíssimos profissionais, já titulados experientes, tá? Vamos lá, com 35 anos, 38. E eu entrei nesse mercado. Eu hoje no mercado de Cuiabá, não vou falar de Mato Grosso, lá para norte ou sul, mas vamos focar aqui na capital do estado. Eu sou a segunda geração de corretores de seguro. Tá. E eu sou um dos poucos representantes da segunda geração de corretores de seguro. Quem conhece o mercado sabe, você tem corretores experientes. Então, você bota corretor de média idade, que é a segunda geração, sou eu e pouquíssimos. Porque quando eu entrei, estava fechado isso. Falei, olha, você faz o seguro, era quase tirar pedido, porque eram poucos profissionais, muito ligados a bancos, e as pessoas ficavam atreladas ali àqueles profissionais e faziam o que tem que fazer. Quando eu entrei, eu li isso, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente aqui, senão não vai acontecer. E aí que está a questão do empreendedorismo e, eu desisti, talvez demore 1, 2, 3 anos para você encontrar essa luz ou essa diferença, ou talvez demore menos, ou talvez demore 8 anos ou 10 anos. Isso. Mas valeu a pena? Total, né? Porque o que eu enxerguei? Falei, cara, olha só, meu primeiro processo, sem nem saber de processo direito. Falei, o atendimento aqui é muito ruim. As pessoas não atendem os clientes. Esses corretores já experientes, que eram poucos, que eu lembro de alguns eventos que eu já ia muito novinho, de companhia, nego me dando direta na mesa, o cara atendeu o telefone de cliente final de semana, barará. Sim. Você estava incomodando. Então, assim, eu posso falar. Vou anotar aqui, incomodar aqui, depois eu fazer algumas considerações. Eu posso falar com propriedade, assim, porque hoje a gente está há muito tempo no mercado, você conhece todas as peças. Mas em Cuiabá, em Mato Grosso, eu fui o primeiro profissional a fazer deslocamento de atendimento presencial em acidente de trânsito. Eu criei esse paradigma aqui. Depois vieram um monte. Pioneiro, porque isso não existia. A gente está falando de 1999, 2000, 1999, 2001. Então, assim, a fase aí que é a primeira que você falou sobrevivência, da 8 sobrevivência, anos. Eu estava construindo o meu lugar no mercado. E aí, qual que é o jeito que eu encontrei? Eu falei, eu estou à sua disposição. E esse clique, eu tive um clique da criação do CNPJ. Ou seja, eu não vou perder cliente, vou manter o que eu já tenho aqui, o que eu posso... E é engraçado porque isso são insights que acontecem e você não prevê. Comigo foi o seguinte, um grande amigo meu bateu o carro dele. E aí ele não sabia o que fazer, ele me ligou. Porque estava confuso. E é natural acontecer isso com as pessoas. Aí eu falei, não, vou te ajudar, porque eu sou o conciliador, vamos lá, vamos conversar. E daquele momento eu falei, cara, eu vou fazer isso com todo mundo. Todo mundo me ligou, eu não vou falar, beleza, não, onde você tá? Tô indo aí. Porque, claro, aí junta essa luz que eu falei, poxa, eu vou fazer isso. Junta vamos dizer, essa luz que veio e falou assim, cara, faz isso. E aí, claro, a minha capacidade de mediação. Eu chegava nos locais para fazer atendimento. Muitos profissionais que quiseram fazer igual eu erraram e eu falei assim, poxa, vamos lá, conversa comigo, mas eu era muito novo pra gente tentar dar um feedback. Você não é um advogado do segurado naquele momento, você é um mediador.
Então você tem que chegar, conversar, acalmar o teu segurado. E no terceiro, acalmar ele também. Você vai fazer uma mediação para que você deixe todo mundo em segurança e com tranquilidade, informando que vai ter uma apólice seguro, que vai proteger um e outro, veja se o outro tem seguro. Então, eu comecei a fazer isso. E eu era o rei das madrugadas. Tá. Eu passava os fins de semana inteiros de madrugada em cima de guincho. Começou todo mundo me ligar, final de semana, não tinha horário. E isso foi encorpando essa fase da sobrevivência. Foi o meu diferencial, porque eu utilizei de uma ferramenta que não existia naquele momento, naquela década, no nosso mercado local. E aí eu consegui sobreviver, tá? Comercializar mais a pólice, aí começou as indicações, e aí fluiu. Então eu passei aí um processo que seriam 6, 7, 8 anos, que é da sobrevivência, em que você tem pouca capacidade de investimento, mas você precisa fazer ali o teu colchão para você ter as suas necessidades básicas de vida. E nesse momento, aí vem uma vantagem que eu posso dar depoimento como empreendedor, que é a idade que você começa. Tá. O que acontece? Quando você começa novo, você dá mais a tua cara, você tem tempo para deixar o negócio maturar. É o momento que você pode ter poucos recursos, a verdade é essa. Olha a dica aí, então, super assim, bacana. Quanto antes empreender, melhor. Quanto antes empreender, melhor. Okay. Você consegue viver com pouco. Exatamente. Agora, quando você tem uma família para como responsabilidade... Fica um desafio maior. Isso é a minha leitura que eu faço hoje, quando eu olho para trás. Você não pode passar por algumas dificuldades, não dá para passar. Coisa que eu passei... E a gente sabe que para empreender tem um início de aperto. Exatamente. Que vai valer a pena lá na frente. Exatamente. Então, assim, todo esse momento em que eu me construí profissionalmente, eu tinha 23, 24, 25, porque a maturidade talvez vinha mais cedo, né? Estamos falando há 30 anos atrás. E aí, naquele momento, eu podia passar por aquilo. Só que não que eu não fiz nada na minha vida. Nesse mesmo momento da sobrevivência, eu me casei, sabe? Foi começando, continuou a tua vida. Continuou na minha vida. E assim, teve alguns momentos interessantes, porque eu me especializei em saúde lá atrás, e eu me especializei em garantia. Então, assim, foi sobrevivência? Foi, mas a empresa, tudo que eu tenho eu devo ao seguro, tudo. E naquele momento você tinha ali, sabe, uma guerra diária, trabalhando à noite, sabe, madrugada, final de semana. Eu estava sentado com a família, levantava e saía. A minha noiva, a minha esposa, que é minha companheira há mais de 30 anos, que me acompanha, viu tudo isso. E você tem ali aquele trabalho, mas em alguns momentos eu consegui coisas bacanas, porque eu me casei, entendeu? Comprei meu imóvel com 25 anos. Olha que bacana. Então, assim, mas foi uma sobrevivência, não é tão ruim. Então, assim... Deu. Teve momentos interessantes. Só que na empresa, empresarialmente, quando você tem alguns picos de receita, você leva para a tua vida e deixa um pouco na empresa. E aí passa esse momento da sobrevivência, que é quando você começa a investir mais no seu negócio. E aí o teu negócio, ele te dá respostas. Aí você está saindo da fase da sobrevivência. Você tem ali tua vida. Eu estava na minha sobrevivência, eu tive minha primeira filha, por exemplo, eu tinha 29 anos. Foi quando a empresa começou a dar respostas. Opa, tá sobrando, né? Exatamente. Foi exatamente esse ciclo aí. Acho que eu passei uns 7, 8 anos aí. Depois desses 8 anos, vou até pensar que você começou a empreender com 21. Sim, né? Isso. Então, 29. 21, 31, 41... 20, já tô fazendo as contas aqui na tua idade, 26 anos de empreendedorismo. 27, desde os 20. Então vamos lá, 27 anos de empreendedorismo. Os primeiros 7 foram sobrevivência. Isso aí. Os próximos, como você falou, 7, os próximos 13, maturação, aprendizado, para ter o conhecimento, as habilidades e as atitudes que você precisava para chegar na fase de sucesso, que são os últimos 7 anos que você está vivendo hoje. Perfeito. Minha história foi essa mesmo. Tá. E você trouxe, assim, elementos riquíssimos conforme você foi falando, que eu vou aproveitar aqui para... Porque eu sei que quem tá do outro lado, às vezes, tá ouvindo ou tá assistindo a gente, não percebeu, eu acho importante. Então, primeiro, o que fez você sair da sobrevivência? Atendimento.
eu preciso, a tua pergunta, apesar de jovem, eu tenho que manter os clientes e ganhar novos. E quero mais. Então, tenho que manter os meus clientes e atender quanto mais clientes possível, ganhar novos clientes. Como é que eu faço isso? Você olhou o cenário atual na época, então a dica olhe o cenário atual do teu negócio, independente de qual seja, do teu nicho, e entenda qual que é o diferencial, o que não tem na minha cidade, no meu bairro, no meu estado, o que não tem na empresa, o que as empresas que atuam da mesma forma que eu quero atuar, o que eu atuo, o que elas não oferecem, que é importante para os meus clientes, que eu posso implantar para que eu tenha isso como diferencial e comece a ganhar mais clientes e fidelizar os que eu tenho. Isso. E é importante frisar que nesse momento, Bruna, a gente não tem ajuda de um consultor. Porque a gente ainda não tem recurso, nem capacidade de investimento. Então isso tem que estar na veia do empreendedor. Ele tem que olhar, e eu respeito isso até hoje, onde é o cenário, o que está acontecendo, vamos olhar os concorrentes e não seguir, mas melhorar. E no meu caso, na época, eu preciso fazer isso crescer, eu preciso ter mais clientes. E isso tem que ser uma percepção do empreendedor. O que outras empresas estão fazendo que de repente eu posso aproveitar e criar uma oportunidade dentro do meu negócio. Então eu achei que isso é muito importante da gente falar. É normal incomodar, aí tem esse detalhe. Quando você vai incomodar quem não tá fazendo o que você tá fazendo. Então, assim, dica, se alguém tá falando alguma coisa, olha pra vida dessa pessoa. Parâmetro pra mim, Maurício, não sei se pra você também, são os resultados. Então, quando alguém fala alguma coisa pra mim, que eu vejo que é algo que tá incomodando, até por conta, a gente também tem que tomar cuidado com o ego, né? Porque a gente não sabe de tudo. Eu vou falar, então eu falo, peraí, deixa eu olhar a vida dessa pessoa. Se essa pessoa, eu percebo que tem mais resultados do que eu, inclusive os resultados que eu quero ter, né? Se essa pessoa é a pessoa que me inspira em relação ao resultado, eu tenho muito que aprender com ela, ela pode ser minha mentora. Porque nas conversas a gente aproveitem, porque às vezes um almoço, uma pessoa que você conhece até numa fila, ali você começa a ganhar ali uma mentoria gratuita que você pode aplicar para a tua vida, né? Por conta dos resultados que a pessoa tem. Agora, a pessoa não tem os mesmos resultados do que você, aí avalia bem, né? Porque pode ser que seja uma pessoa não tem coragem, quer te desencorajar a fazer. Então, assim, você começa a fazer sucesso, de certa forma incomoda. Infelizmente. E aí as pessoas, elas querem ser como você e pegam aquilo para te criticar, ao invés de enxergar como uma aprender admiração. Com você também, né? Isso, e falar, poxa, o que eu posso aprender com fulano? Então, né? Até um cuidado, a gente, quando se quer muito uma coisa, imagina que você quer um carro, meu sonho é ter uma Porsche, vamos criar aqui um sonho. E aí você vê uma pessoa com a Porsche que você quer ter e fala assim, nossa, que ridículo, pra que um carro desse? Você já tá menosprezando o que você quer. Diferente de falar, uau, eu também, que bacana, né, que ele tem e eu vou trabalhar pra eu poder ter também. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Outra coisa que eu acho importante, a experiência e os recomeços. Então, o Maurício de hoje, ele tem as experiências, a maturidade e condições de ter uma conversa dessa, porque você passou pelo processo. Claro. Né? Então, a importância da gente passar pelo processo. E, às vezes, existem pessoas que não querem passar pelo processo e já querem colher. Então, assim como uma árvore, para uma árvore nascer, a gente planta semente. Quantos anos para nascer uma árvore? São anos, né? Então existe todo um processo. Só que depois que essa árvore ela cresce, as raízes estão muito bem. E o tempo, eu não entendo muito bem disso, mas existe um tempo, né? Eu tava lendo outro dia que o que mais demora é criar as raízes, né? Porque é o que vai sustentar essa árvore. Então é um processo pra gente ter resultado em tudo. E o diferencial que você teve quando jovem, muito jovem, 20 anos. E se a gente for olhar a geração de hoje, eu vejo que é uma minoria. Talvez há 20 anos atrás também era uma minoria. Você era um entre 10, um entre 20. Talvez seja. Mas acho que a gente tinha mais exemplos. Tinha. As pessoas que estavam empreendendo sozinhas ou que estavam fazendo sucessão. Você tinha alguém que naquela época que te inspirava? Você falou assim, nossa, eu quero ser que nem esse tio, essa tia, esse empreendedor aqui. Quando eu entrei na universidade, eu era para fazer concurso de serviço público. Olha só.
Porque naquela época dos fatos, você tá muito ligado. O sucesso era ser servidor público. Pronto. Meu pai era servidor público e, enfim, eu achava que era isso. Você quebrou um padrão, inclusive, da tua família. Total. Não, mas isso não é de você. Então, eu ia trazer... Escrever aqui. Coragem, ambição, dinheiro. Então, você tinha ambição, você queria o dinheiro no início e teve essa motivação que te deu coragem. Você sabe que a questão do dinheiro, a palavra dinheiro, eu uso mais necessidade, porque a gente tem necessidade básica, você entendeu? Tem um jovem, 20 anos. Exatamente. Tinha carro? Não, queria ter carro. Eu quero ter carro, eu quero ter minhas coisas, quero passear. É lógico, já comprei no primeiro ano. Enfim, isso acontece. Então o dinheiro é pra isso. É pra isso. Não, o dinheiro, ele é um meio. Um meio, pronto. Ele é uma ferramenta, né? O dinheiro ele é uma ferramenta para proporcionar a realização de grandes coisas, né? Quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de ego, de vaidade, e aí, voltando lá atrás, eu tenho certeza que, assim, muitos dos clientes dessas pessoas que não me aprovavam de fazer o que eu estava fazendo, foram para mim, obviamente. Aconteceu isso, né? E o dinheiro é o resultado desse processo que você imprime muito ali, pra né? quê? Eu entendi porque essa preocupação de alguém ouvir e julgar, nossa, que materialista. E não é isso, é o que ele proporciona, né? Bacana, porque olha só, o sonho é de repente ter uma viagem especial com a família. Para isso você precisa ter dinheiro. Então não é o dinheiro, é o que ele vai proporcionar. Há pouco eu tava conversando com o Anderson, e aí eu falei assim, ai Anderson, eu comecei a falar, veja a hora de ter não sei, eu falei, eu quero ser bilionária. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mas pra quê? O que você quer? Poxa, se eu pudesse, porque eu ia gerar mais empregos, eu ia ter mais pessoas, eu ia poder viver realmente o meu propósito e tá só ajudando pessoas, entregando. Eu não precisava acordar com preocupação de pagar algumas coisas ou de algumas situações. Você queria dedicar. E é uma ferramenta. É uma ferramenta, Eu acho que falando, brincando, que é um pouco de verdade isso. Quando você tá tranquilo, você pode fazer muito mais por todos. Então, só pra ressignificar isso, depende muito do ponto de vista da pessoa. Agora, a gente precisa dele, inclusive, pra comer. Importantíssimo. É a gasolina. A necessidade. Pra ir comprar o que você quiser, né? Porque, na verdade, se não tiver isso, não alimenta, viu, Bruna? Agora, a gente não tá colocando como valores, como algo essencial, porque sem a saúde você não consegue o dinheiro, e aí tem várias outras questões. A gente vai lá pra trás escalando outras coisas, isso. E aí você foi super vendedor, né? Então, você tá falando muito de seguros, mas pra quem não é do mercado de seguros, nada mais é do que a gente falar o seguinte, ó, ele começou sendo vendedor. Flávio Augusto fala muito isso sobre vendas, né? Ser vendedor. Então, para vender qualquer produto, qualquer serviço, vou começar o meu negócio, vou começar a vender. Isso. Então, não tenho carteira, deixa eu oferecer para os meus tios, gostei. Era jovem, né? Para os meus tios e vou falar para os meus colegas para fazerem a ponte até os pais. Muito inteligente. Então, olha para tua realidade e fala, poxa, quem são as pessoas que eu posso conversar e pedir ajuda para me levar, para ser ponte da onde eu quero chegar, as pessoas que eu quero alcançar. Tá aí o poder do networking. É isso aí, porque total. O networking te coloca teu nome em mesas que talvez você não estaria, mas pela qualidade do teu trabalho, chegou lá e você nem sabe. Não, isso é total. A minha vida foi baseada nisso, minha vida comercial e a história da minha empresa. E até hoje, porque quando a gente fala que a gente recebe indicação orgânica do meu negócio, hoje eu só trabalho com indicação orgânica. E lá na nossa empresa hoje a gente recebe de 100 a 120 indicações orgânicas por mês de pessoas pedindo seguro, que são as outras que indicam. E lá atrás, no início, o meu telefone tocava, eu tava jantando com fulano aqui, eu falava, pô, é isso. Porque quando você faz uma ação que ela tem relevância para aquela pessoa, ela tem uma energia legal que ela recebeu, ela passa aquela energia. Eu acredito muito nisso. E aí esse passar pode ser numa relação familiar, devolve um pouco com amor, com carinho, ou no plano do empreendedorismo e da venda, ela te devolve uma indicação. Então, sabe, a qualidade de como é que você fala, como é que você chega na pessoa para fazer negócio, ela é muito importante. Então, assim, a energia, ela tem que ser legal, tem que ser bacana, positiva, porque aí você vai estar numa mesa teu nome, né? Numa mesa de bar, numa reunião familiar, e aí outro dia você colhe esse fruto. Claro, colher 1 fruto, 2, e aí você vai mantendo esse mesmo, sabe, padrão de educação, de zelo com as pessoas, e aí essas novas pessoas que estão entrando, elas vão, que é o ciclo de um processo de venda. E aí você vai acumulando pessoas do seu lado que, te chamam de atencioso, você retorna, você cuida bem dos nossos processos, que legal, aí isso vai reverberando. Então isso é o início, né, que é
Eu esqueci. Sobrevivência. Da sobrevivência. Tô procurando um negócio aqui que você me deu um insight. Então, aí a gente consegue sobreviver. E aí o empreendedor olha o negócio dele e fala assim, poxa, esse é o caminho, eu tô me dedicando a um negócio que está funcionando. Aí vem o desafio. Ele acha que esse é o desafio maior, mas não é. Não é. Porque tem muita gente que está na sobrevivência. 30 anos na sobrevivência. E o empreendedor, ele tem que nascer ali naquele negócio, ele tem os insights iniciais, ele cria um processo, aí ele enxerga o mercado, ele olha, como aconteceu comigo, aí ele cria relevância, e nesse momento que ele acredita, pô, tô relevante, fala, não, tudo bem, beleza, agora, você tá fazendo já CIS, a policy, você já tem 7, 8 anos, mas e aí, você vai ficar aí, como é que é? Aí você já, de novo, vem outro clique. Ah, não, cara, eu preciso transformar isso aqui no meio. Não, mas já é uma empresa. Não, não é uma empresa ainda. E não é. Você entendeu? Então você já tem uma receitazinha, você já tá... Aí você tem que olhar as oportunidades que vão vir a partir da energia bacana que você coloca na sua atividade. E aí você vai começar a receber. E aí você vai ter que aproveitar. E aí nesse momento você fala assim, agora vamos transformar isso aqui de uma forma diferente. Ah, mas é mais difícil. Eu não sei, viu? Se é mais difícil lá na sobrevivência ou aqui, já no segundo estágio. São processos diferentes, né? Que na sobrevivência... Que você entende muito bem disso, Imagina que a gente tem alguns problemas para resolver, e aí quando a gente resolve esse problema, surgem outros. Então, são outros problemas, a gente vai resolvendo. Esse é o aperfeiçoamento, é Sim, isso, né? sim. Então, sobrevivência, maturação e sucesso. A gente criou isso aqui, eu queria que a gente mas falasse. é isso, porque aí a maturação você já tem um quadro de funcionários, né? E ainda no sucesso também não é simples, porque você tem que lidar com várias questões, né? Com a administração, não pode ficar na zona de conforto, né? Não dá para acomodar. Aí o peso é maior porque a responsabilidade é maior. Tá aí algo que eu acho importante também. Você falou, poxa, quanto antes empreender é melhor, porque a pessoa... Você numa das suas falas, você fala assim, aí eu falei, eu vou empreender, eu vou arriscar. Você podia arriscar. E aí depois você fala, eu era jovem, é mais fácil, porque você tem uma despesa pequena e você pode arriscar. Se der errado, que eu perco nada. Eu falo muito isso pra todo mundo. Começa cedo. Aí as pessoas às vezes mudam, não, hoje em dia não precisa, não começa cedo. Se for perder, vai perder o que nada, mora com os pais. Lógico, e agora? Agora não pode perder, tem muito. Então a responsabilidade é maior, né? Eu tava fazendo uma mentoria outro dia e um dos empresários falou assim, Bruna, e eles são sócios, né? Então falou assim, Bruna, você acha que antigamente a gente tomava decisão rápida, tal. Aí o outro, não, mas é porque um tava demorando pra tomar decisão, não concordava, o outro sim, a gente tava mediando isso, Aí eu falei, gente, mas é diferente, antes vocês não tinham nada pra perder. Hoje, quantos colaboradores? Hoje, uma decisão. Então a gente tem que realmente tomar. Então completamente muda. Então é diferente. É diferente, mas vale a pena porque a gente passa ali nessa fase ter mais liberdade e de tempo, que é o bem mais valioso que a gente tem. Verdade. E uma lucratividade. O empreender, a gente dá condições de ganhar algo que nenhum trabalho CLT, PJ ou qualquer outra questão que não dependa de você te dá. Isso é verdade. Não tem como. Isso é verdade. Tem a fase da sobrevivência, o investimento, mas eu acho assim... que é ilimitado. É limitado. Isso é uma coisa que eu não falei e isso é muito importante eu falar pra você. Eu desde muito novo, uma vez no meio desse processo, eu não vou lembrar lá atrás quantos anos eu devia ter, 23, 24... Apareceu dentro da universidade, os professores já sabiam, é o falante, é o cara falante ali, era normal. Aí apareceu um processo de ser GVM, né? Não sei, negócio da Antártica, não sei se você vai lembrar disso, enfim. Ela é gerente de vendas e marketing, ganhava super bem na época. Aí os caras falaram, eu só fiz seleção, passei. E eu devia ter 2, 3 anos comercializando seguro. Eu falei, não vou fazer isso aqui não. O sonho de muitos da casa. Não vou fazer isso não. Aí alguns ou outros me criticaram. Você tá doido, você tá ganhando nada agora, você vai ganhar mais. Eu falei, aqui onde eu tô, eu não tenho limite. Porque se eu tinha 3, 4 contratos nesse mês, no ano que vem eu vou ter mais 5, 6. E aí isso me atraiu. Isso eu não falei, mas isso tava já na minha, sabe, no meu radar. Você vê que tem muita coisa que é nata, né? Visão de longo prazo. Sim. E eu vou te falar algo que nasceu com você, mentalidade, tá?
Porque, e aí, quando a gente estuda níveis de mentalidade... Você vai saber mais que eu não estudo, tem explicação né? científica para isso. Sim. Existem níveis de mentalidade. Assim como eu falei aqui de sobrevivência, existe, por exemplo, o nível de mentalidade da sobrevivência, que a pessoa que ela tem a mentalidade de se for para sobreviver, tá bom para mim. E não é uma crítica, mas é o diferencial para as pessoas. Quando você vai olhar para vamos colocar para as pessoas no mundo e em relação a resultados, quem tem uma mente de sobrevivência não tem resultados tão grandes, né? Então tá acostumado com o que eu... Tá bom, se eu tiver pra eu comer, beber e tomar uma cervejinha no final de semana é o suficiente pra mim. Isso. Só que existem pessoas que o quê? Não, eu quero mais. Assim, que essa coisa aqui daqui. Não, isso é muito pouco pra mim. E eu critico muito isso a alguns colegas meus lá do meu mercado. Tá? Eu falo, pô, mas se você consegue escalar isso aqui, você consegue avançar. E eu uso o exemplo da cerveja. Eu falo assim, mano, pô, você tá ganhando super bem, mas beleza. Mas não é só cerveja. Não, deixa cara, no bar. Deixa no bar. Eu fico me coçando hoje. Mas a mentalidade entendeu? É que você tá querendo pegar a tua mentalidade e colocar em alguém que não tem a mesma mentalidade que a tua. Tem que parar de gastar energia com essa isso. Pessoa é complicado, vai ser difícil. É porque eu não consigo reconhecer isso, né? Isso Parta seja dele, né? Exatamente. Pronto, se partir entendi. da pessoa assim, eu já aprendi com você e a aqui, gente então. pode desenvolver mentalidade. Se eu quiser, com você, e depois a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos, leitura, estudo, colocar em prática, experiência, tá? Isso desenvolve. Foi um bom insight. Mas seu, então você também já vem. E a mentalidade, então, gente, nem tudo tá perdido. Se você quer, você pode mudar a tua realidade total, só depende da gente. É que eu uso isso muito hoje na questão de classe. Eu tenho mais de uma década colaborando com a minha classe, e eu quero pegar os caras e falar assim, não, cara, faz isso, vamos lá, desse jeito. E aí você fala, poxa, por quê? Né? Então... E aí, até antes da gente ir para Apocalipse, além da visão de longo prazo, eu vou te contar só mais uma questão da mentalidade. Você sabe como que a gente descobre quanto maior a mentalidade? Existem 4 níveis de mentalidade. Eu não vou entrar no detalhe, porque seria uma aula, mas o último nível de mentalidade, ele é quanto maior a tua capacidade de assumir riscos, maior a tua mentalidade. Né? Será que eu sou muito risco? Eu acho que não, Não, mas no começo sim, no começo sim, verdade, porque quando você veio empreender. É que aí conforme você vai tendo família, aí muda, tá? Isso muda. E aí, exatamente. Mas quanto maior essa de não ter medo, de ter coragem, agora eu vou sentar na mesa da minha sala e eu vou ligar e pode, não tô ligando se minha família vai julgar, se meus tios vão me julgar, se os meus amigos vão me julgar. Eu vou oferecer mesmo. E a capacidade de assumir riscos, tipo, eu vou pra cima, eu vou pro tudo ou nada, e se não der certo, ok, mas pelo menos eu tentei. Pronto. E é legal, e assim, pode ser um ingrediente super importante é você juntar essa mentalidade com o início de um processo disso novo. Concorda que é a melhor combinação? Talvez. Talvez eu nem sem saber, eu passei pela melhor combinação, porque eu poderia naquele momento, sabe... Tudo bem que era uma aventura, mas estava organizada essa aventura, concorda? Sim. E aí isso acabou dando certo, porque essa mentalidade com o momento e local correto e a atividade correta, eu acho que a atividade no mercado de seguros é muito interessante, tá? E eu acho que isso foi o resultado que acabou trazendo eu até aqui. Que eu consegui passar pela sobrevivência e aí iniciar um outro ciclo do meu negócio, que é acúmulo de experiência, flertar com grandes processos e contas para você ganhar experiência para amadurecer. Então acho que é uma junção de tudo isso, acabou ajudando, né? E o mercado de seguros é muito interessante. O mercado de palestras, treinamentos também é interessante. E o mercado automotivo. E aí, identifique qual é o teu mercado, porque eu acho que todos podem ser interessantes se tiver uma pessoa interessante por trás. Tem pessoas de destaque em todos, até né? só para quem tá assistindo, mas será que... eu tô na dúvida se é que eu faço isso. Se é o que você gosta de fazer, é isso que você tem que fazer. Vai. Porque você sendo bom, você vai conseguir. A gente vê... a economia, ela é punjante. E aí você vê destaques em todos os cenários, entendeu? Eu falo de seguro porque foi tudo que eu tenho a dever ao seguro, né? A essa intermediação. Eu sou um distribuidor. Eu amo o mercado de seguros também. Eu vim desse mercado, inclusive. Sim, você conhece bem. Então, é a minha história. Eu sou um corretor de seguros nato. Você escutou a minha história aí. O que você foi? Eu falei, fui nada, eu fui corretor de seguros. Eu, assim, de uma história inteira, passei por vários ciclos, entendeu? Costumo falar que eu fiz muito pouca coisa na minha vida, porque eu só tive uma atividade e uma mulher, porque eu casei com a primeira namorada e logo no meu primeiro emprego não mudei mais.
Aí as pessoas falam, meu Deus, o e aí? segredo do sucesso tá em você ser perene em uma coisa só. Aí, que bom, minha esposa Porque vai foi ficar uma. feliz. Não, com certeza. Eu tenho certeza absoluta que esse negócio de ficar trocando de esposa não é o melhor caminho. Só te dá esse prejuízo. Também tenho. Eu falo isso aqui. Emocional. Porque eu falo assim, porque atrás dessa jornada, de todos esses processos. Você aí, faça como o Maurício. Não faça. Porque atrás dessa jornada e todos esses processos. Lembra, acho que a gente estava conversando antes, né? Na questão da junção, da coisa da tua vida pessoal com a tua vida profissional. Cara, se você quer ter alta performance, e eu me cobro alta performance, você tem que ter uma base bem feita. Você tem que estar em paz no seu lar. O cara fala assim, puta, eu sou empreendedor, eu sou bom vendedor. Aí volta pra casa e tá tudo esculhambado. Desculpa, não sei se as pessoas falam isso, eu não sei. Eu falo abertamente, eu tô falando com a minha opinião. Falar, claro. Então, assim, não vai, cara. Vai ser muito difícil. Então, assim, a minha vida pessoal, ela me dá o lastro suficiente e necessário que eu preciso para mim desempenhar alta performance na minha vida profissional. É o emocional, tá? Nós somos corpo, alma e espírito. Isso, e aí a nossa alma reverbera inclusive no espírito. Então o corpo é comer bem, né? Fazer atividade, se cuidar. Mas a alma é onde estão as nossas emoções. Por isso que se fala tanto de inteligência emocional. E assim, se não tiver com a emoção bem, e aí vem todas as questões emocionais, família tudo. Qualquer outra. A gente passa por problemas. E a gente sabe que esses problemas reverberam. E eu sempre preservei a minha vida pessoal. Olha só, outra coisa do, sei lá, que é do empreendedor ou da mentalidade. Eu sempre preservei a minha vida pessoal para mim poder atingir alta performance na minha vida profissional. Porque eu conheço também as minhas emoções. Então eu falei assim, cara, eu preciso disso aqui funcionando. E aí você começa a ser um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, administrar bem a questão familiar. Porque você precisa articular e não tem sucesso só na empresa e o cara é ruim. Não tem. O cara é um primo ruim ou é um sobrinho, sabe, chato, que não liga para ninguém. Então eu sempre administrei isso muito bem. E eu acho que isso é um dos segredos do meu sucesso. Com certeza, eu não tenho Maurício, dúvida, porque eu também não tenho. Eu tenho uma vida excelente com a minha esposa. Eu tô com ela desde os 16 anos de idade, é impressionante. E a gente nunca teve uma crise no casamento, nada. A gente sempre equilibrou, sabe, a vida pessoal. A gente coloca-se a gente em primeiro lugar para depois, né, ver os demais, porque a gente precisa desse equilíbrio. Porque o cara pode falar para mim o que quiser, mas a alta performance vem com equilíbrio pessoal. Tem gente que consegue navegar bem, sabe, fazendo uma troca de vida, ok, não deu certo no casamento, mas a mente tem que ser muito forte, Bruna. Muito forte. E a longo prazo, eu vou te falar com autoridade, eu passei por um processo de divórcio, então não aconselho, eu acho que não é algo pra ninguém. A mente tem que estar o meu forte. não tinha outra saída, fiquei 9 anos tentando, a gente tentou, enfim, não tinha jeito, mas mesmo assim ainda, se tivesse como, é melhor, porque você não vai solucionar, e as perdas emocionais de recuperação, a perda financeira também. Você acabou com o patrimônio, vai começar de novo. Vai começar tudo de novo. Pra que isso? Eu falo, pra que isso? Não façam isso. E eu cobro muito a questão do homem. Ele fala, cara, você tem que resolver isso aí, faz isso aí funcionar. Enfim, mas isso é um detalhe do empreendedor. É mais um insight aí pra você. Fala, poxa, fique bem emocionalmente que você vai conseguir alta performance. Porque aí entra na segunda fase da empresa, precisa muito da sua cabeça. Muito. Que é a fase aí que a gente vai... Da maturação. Da maturação. Cara, aí você tem que estar mergulhado espiritualmente e tua cabeça tem que estar e pronta parceiros ali. Do seu lado também, uma pessoa que entenda também, que Total. Não fique... Não. Tem tudo isso, né? A gente está falando de companheirismo fora da empresa, filhos, mulher, toda a família, a gente está falando disso também. Depois, e nessa fase, foi a fase que eu trouxe minha esposa para a empresa. Que a gente falou 7, 8 anos. Sim, aí ela veio trabalhar com você. Ela veio trabalhar comigo. Eu trouxe ela advogado, mas ela veio trabalhar comigo porque eu já não estava mais conseguindo fazer a parte tributária, financeira, administrativa, folha de pagamento, não tinha como, estava me atrapalhando. E aí eu trouxe ela, coloquei minha mãe em outras partes da empresa, que é um desafio, eu administro uma nora e a sogra ali, o cara vai dar super bem. Então, enfim, e aí eu comecei outro ciclo de começar a investir no meu negócio. Aí, de novo, eu vou voltar a falar para quem está nos escutando. Puta, passei aquela fase inicial super difícil. Não, irmão, calma, vai ter um monte de fase, talvez até mais difícil.
que é a fase que você tem que investir no seu negócio e se você investir errado, você perde dinheiro, aí você vai se aborrecer, etc e tal. Então você tem que estar com a cabeça muito equilibrada e, sabe, tomando decisões mais corretas. Você já não tá junto ali ainda nesse momento, eu acho, Bruna, vendedor, mas você já tem que ter uma pinta de já tá mais estratégico. Não, sobrevivência você já sabe. Você começa, pronto, passou da sobrevivência, já tem um time trabalhando para você. Você tem um time trabalhando, mas você ainda não está tão preparado financeiramente, mas você já precisa ser seu próprio consultor, porque para o seu negócio dar aquela primeira virada, você vai estar vendendo, cuidando de sinistro, no meu ramo, caso você fale algumas áreas da empresa que ainda estão com você, e sendo estratégico. Poxa, eu posso contratar mais alguém para colocar aqui? Posso. Então, assim, é uma fase super difícil também. E buscar ajuda também, assistir podcast, essa fase de maturação aqui, ó, não precisa sofrer sozinho também, tem consultorias que podem te ajudar. Você sabe que por exemplo, te ajuda. Exatamente, seu trabalho é maravilhoso. Então, assim, exatamente, né, na época, quando a gente vivia isso, a gente não tinha, sabe? Eu reclamo disso até hoje, aqui na minha cidade, no meu mercado. Falei, poxa, eu quero sentar numa mesa dessa, conversar com alguém, ver o que você está fazendo lá. São poucos os insights que a gente consegue, E é entendeu? solitário, Maurício. Muito solitário. Tem coisas que a gente não pode... de verdade, veja se você passa por isso. Tem coisas que a gente tem a ideia... Tirando a família, porque aí no caso você tem sua esposa, você consegue dividir bastante. Divide muito. Mas coisas que você, por exemplo, talvez ela não conseguisse te ajudar e você sente a necessidade de dividir com uma outra pessoa. Sim. A gente tem que tomar até cuidado, porque a outra pessoa, a gente lida com, questões de desmotivação, às vezes de inveja ou de não estar preparado para algo que para você não é nada e é simples, para a pessoa falar assim, não, tem até que tomar cuidado, porque você pode ofender o outro por algo que você está querendo conquistar. Mas a gente erra muito nisso, né? Então, assim, é um caminho de solitude, acho que essa é a palavra também, é um caminho de solitude. Mas a gente aprende esse caminho errando, sabia? Fala muito errado, o que você falou é super pertinente. Às vezes você procura uma ajuda e fala pra uma pessoa errada, aí depois você vai ter que revisitar o que você tá fazendo, o que acontece nesse processo de maturação. Pô, você não precisa falar isso pra essa pessoa não vai te ajudar nisso. Então, assim, a gente já tá hoje na fase do coach, pagando um coach pra escutar a gente, né? Acho que a gente já discutiu, eu e você, sobre isso em algum momento, sobre a questão dos sócios, né? E aí, é bom ter sócio? Não é bom ter sócio? Depende. Eu falo, cara, tem hora que eu fico na minha sala, eu falo, rapaz do céu, que decisão, o que eu falo? Sozinho. Se você tem um sócio, que você estava acabando de falar dos 2 sócios que você estava, você ainda consegue dividir. Mas eu não me arrependo, assim, até hoje eu tô... sai umas porradas de vez em quando, viu? Eu vejo também por aí exatamente, porque tem o lado ruim. Então, assim, nessa fase de dedicação, de fazer seu negócio mudar, ela é muito só. É dolorido, você fica, sabe, tendo que tomar todas as decisões sozinho, onde que eu vou investir, como é que eu vou fazer, e ao mesmo tempo você tem que ganhar experiência. E nessa fase, que é o meio do meu processo ali, empresarial, eu devia estar com 30 anos. Pô, novo ainda também, concorda? 29, 30... Super. Novo, eu comecei a empreender com 28. Exatamente. Então eu já estava no segundo momento, isso aqui está funcionando, e agora? Com a mentalidade diferente, não, agora tá bom. Não tá bom nada. Vamos, 28 né? Não, 32. Então, nossa, que velhinha. Eu comecei com 32. Não, você começou com 20, comparado a você, velhinha. Porque se eu começasse com 20, poxa, Maurício. Não, mas calma lá. Tava muito mais Não, você sabe que eu tenho isso muito claro. E eu até tava pensando no outro dia. Mas eu sei que também tem o tempo. Eu não seria a pessoa que eu sou, com as experiências que eu tenho. Mas olha só, isso é muito específico, porque é o seguinte, eu tava pensando outro dia, falei, pô, você tem gente que começou um negócio igual o meu com 35 anos e em 5 anos o negócio dele já é... São momentos diferentes. São também... histórias diferentes, entendeu? Porque esse começo já vem com uma bagagem, às vezes com investimento, a pessoa... Existe muito isso hoje. Poxa, eu tô com dinheiro, saí de um lugar, recebi uma rescisão, alguma coisa do tipo. É fato que você tá falando. Esses 8 anos de sobrevivência, por que demorou 8 anos? Porque você só tinha 20. Pronto, com 30 fica às vezes menor, fica 2 anos. Você tem uma experiência. É verdade. Eu peguei uma rescisão legal e vou montar uma empresa, já tenho uma experiência diferente e eu tenho 2 anos pra, sabe, não ganhar nada, mas você já imprime uma experiência diferente. Mas eu tô na maturação ainda. Eu ainda não cheguei aonde
onde eu quero. Ainda bem, também somos Não, bem jovens, a empresa temos 6 anos, pouquinho. Mas onde quer que você quer chegar? Essa é a pergunta, né? Eu também tenho 47 anos. E o sucesso é a gente. Exatamente. Então, eu nem sei se eu saí da maturação. Vai que eu não saí, vai que eu já tô... Não, por sucesso, você faz 7 anos. Ai, Maurício. Eu não sei, eu quero mais. Vamos agora pra gente terminar aqui pro Apocalipse, olha só. Não sei se eu tô já bom. Já tô me estimulando aqui. Pronto, pensando melhor, deixa eu triplicar. Vamos revisando essas metas. Eu já quero um pouco mais. Você vê o que é um empreendedor nato, né? Tem jeito. Eu aprendi isso com o grande empresário. Tá bom, mas tá ruim. Tá bom, mas tá ruim. Ó, sobrevivência, maturação, sucesso. Vamos pôr a quarta, sucessão, que é o nosso apocalipse. É o nosso apocalipse, né? Ok? O que é apocalipse? Às vezes vão falar, poxa, é o fim. Não, aqui pra gente apocalipse é a oportunidade de começar de novo, de transcender, de deixar um legado. O que você pensa pro futuro? Então, você sabe que há pouco tempo isso vem assim, invadindo meus pensamentos, coisas que eu nem imaginava, né? Mas invade meus pensamentos porque minha primeira filha tá fazendo 18 anos mês que vem, tá? E a gente fez a gente aprofundou nisso em casa e pensando na empresa. E quando eu olho para a empresa hoje, tá? Eu vejo que eu tenho 2 caminhos. Claro, a gente está também no meio da jornada. Eu estou no meio da minha jornada. Falei assim, pô, você já tem sucesso, que a empresa é bacana, bem posicionada aqui no mercado, bom, tudo mais, pronto. Mas eu tenho 47 anos. Cara, eu considero um novo ainda. Então, assim... E eu entendo também que a questão da sucessão seria interessante já, quanto mais cedo, como eu comecei. Eu fico pensando, meu Deus, você imagina se eu tivesse alguém para me dar feedback, como eu posso passar hoje para alguém para estar comigo, e uma jornada já, minha Nossa Senhora. Mas a gente não pode, sabe, falando da questão da sucessão e a questão empresarial, a gente não pode deixar essa situação, a gente tem que deixar essa situação naturalmente acontecer. Porque na empresa, hoje, eu já entendo, eu acredito que, se Deus me permitir, eu acredito muito em Deus, enfim, é tudo guiado em torno disso. Eu tenho mais 20 anos para dedicar eu me cuido, academia, alimentação. É uma nova geração, eu sou de uma geração do meio que a gente está se cuidando. Então eu acredito que eu tenho facilmente mais 20 anos de dedicação com força de trabalho legal, que vai juntando minha experiência. Hoje você vê executivos de 60 anos que, cara, o cara parece que tem 40, tá? Cabeça, mente e corpo. Então eu vou chegar nisso, se Deus quiser. Então eu acho que ainda tem muito a entregar, mas ao mesmo tempo eu preciso pensar, sabe, o que vai ficar? E essa empresa? Porque hoje a gente tem uma quantidade de funcionários, a gente cresce 20% ao ano no meu negócio, super bacana. Aí eu fico olhando, nossa, mas vai estar legal que ele vai. Mas e aí, qual é o legado? O que vai ficar? Porque a precificação das coisas, a aposentadoria, isso já entra na minha cabeça hoje. E isso está ligado com a questão da sucessão. Então precisa-se de alguém para olhar tudo isso. E eu transferir, sabe, mas já. Porque eu acho que aí você tem força de trabalho, seu negócio cresce. Eu plantei uma semente lá, eu passei por fases difíceis, ganhei experiência, coloquei nesse negócio, mas e agora? Eu vou jogar fora isso? Então hoje eu sinto uma necessidade já, sabe, de transferir a minha experiência, sabe aquela coisa que você tá com raiva, que você tem que decidir tudo sozinho e fica meio puto? Poxa, eu queria ter alguém aqui para mim falar assim, cara, eu errei todos esses lugares, vai por aqui, vai por lá. Então isso é muito latente hoje, porque a gente cria, depois que passa por todos esses processos, você começa a ver que você tem relevância na sociedade, relevância na sua classe, na tua família, enfim, no mercado. E aí você fala, quando você vê relevância no que você faz, você começa, pelo menos em mim foi assim, começa uma vontade de perpetuar isso, né? E aí você tem que buscar caminhos, né? Vai ser alguém dentro da empresa, vai ser alguém que vem de fora, pode ser. Eu tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, que eu amo. Tem 18 e 12. Então, elas, pai, acho que você é médica. Eu falei, tá bom, minha filha, que ótimo. Aí você fica querendo, mas, enfim. E aí você pode condicionar ou não. Então, eu fico
flertando aqui entre uma possibilidade de eu fazer uma transferência, né, de toda a experiência que eu tenho e da empresa, que eu vi, poxa, eu acredito muito na empresa familiar, eu vi projetos maravilhosos, né, de certo, continuidade, e mais gente entrando com sangue novo. Você imagina se eu tiver minha filha com 20 anos, comigo, dominando as redes sociais, porque eu tive que me reinventar, você sabe disso, estou eu falando nas mídias sociais com quase 50 anos, mas com gente nova, eu acho que, cara, dá uma energia diferente. Então, hoje eu tenho uma preocupação grande com isso, não está definido, até porque eu tenho 67 ainda, Sim. calma lá, eu tenho 47, todo mundo a gente fala o seguinte, poxa, você já fez, o que vai acontecer? Eu estou num momento, assim, que isso está latente em cima de mim, essa necessidade que eu vejo de deixar alguma coisa que eu fiz legal no mercado, para os meus colegas e para os meus clientes, e ao mesmo tempo perpetuar o meu negócio, você entendeu? Eu acho isso é super importante, porque senão o seu negócio perde a relevância. Então, assim, tudo que a gente fez aí, super difícil que você escreveu, acaba se perdendo um pouco. Eu acho que quem empreendeu lá no início, lembra de tudo, eu deitado no chão, ligando lá para as pessoas para começar, para ter, sabe quantos mil clientes que a gente tem hoje, e você fala assim, poxa, isso aí é tão importante. Então, eu acho que a gente deixar isso perdido é muito ruim. Mas eu não tenho ainda... Infelizmente, mas acho que Deus vai me iluminar, acho que Deus coloca no caminho para ver qual vai ser o próximo passo, você entendeu? Se vai estar alguém comigo, ou se de repente eu vou ter um sócio, não sei, eu vou compor outro negócio para a gente pôr, mas é muito relevante isso hoje para mim, por conta da relevância que eu tenho, que eu coloquei de energia, que eu coloquei no meu negócio, entendeu? É uma responsabilidade. Okay. Muito bom. Mas é isso. Para continuar. Maurício, quando a gente está caminhando para o fim, eu peço para o nosso convidado compartilhar com quem está aqui com a gente um versículo que vá de Gênesis Apocalipse, um versículo legal. Bíblico que faz sentido para você, ou que possa ajudar as pessoas a seguirem, né, a Sim. continuarem, enfim. Como é que você pode contribuir com a gente? Eu sou católico apostólico romano de formação, e quando eu falo formação, eu falo base mesmo. Base é, sabe o zero, eu costumo falar isso, o 0 a 7 de Freud, não tem? Que é da psicologia que eu estudei na minha universidade, você tem lá a formação do caráter, etc. Okay. E tal. Eu quase falo que o meu 0 a 7 está a igreja católica ali por conta da minha mãe. Tá falando do 0 aos 7 anos, isso. Esse período da formação da personalidade, ele teve essa base, tá? Obrigado, você explica super bem. É que eu não, estudei... é só pra... Isso. E aí, isso está muito implícito, sabe, nos meus valores, sabe, na condução da minha vida, no meu conservadorismo, que às vezes atrapalha um pouco o meu negócio. Ele fica brigando com a minha, que você falou aí, com a minha mentalidade, Mentalidade, né? Tá. Ok. E briga. Mas briga, sem... briga, Quer dizer assim, briga, deixa eu mudar briga, o conselho. Não cobra cara disso, não faz, eu não consigo fazer o mal a ninguém, então isso é uma mas coisa... Mas os valores, eles têm que pesar, né? Mais. Mas eles têm que pesar mais. Mas Sim. aí tem conflito, né? A gente é humano. Pronto, conflito a gente é humano. Então, assim, eu tenho... Tem vezes que eu olho que a presença de Deus na minha vida e falo assim, poxa, maravilhosa, Mas, assim, nos negócios, às vezes, você tem que botar os valores na frente e falar, nossa, mas essa empresa está muito maior. Dava para ser mais. Mas eu não posso, tem que ser certo. Mas eu acho assim, então assim, eu tenho toda essa percepção de Deus na minha vida, com a minha esposa, com as minhas filhas, que são o ator principal da minha vida. Eu tenho uma empresa linda, poxa, gestores comigo há mais de 10, 15 anos lá, a gente... Um ambiente maravilhoso, mas hoje, nessa fase que eu tô, eu consigo falar o seguinte, eu vou me dedicar à minha família já, porque eu acho que a gente está no meio termo aí de idade, sabe, entre a geração Z e a geração do meu, eu uso muito isso de exemplo, para a gente pegar um pouco de espiritualidade e entender. O meu avô morreu com 54 anos em cima de um cavalo, deixou um monte de coisa para a família dele. E então ele queria só trabalhar e se apropriar e acabou não aproveitando a vida maravilhosa. E minha filha tem 20 anos, ela não tem nem 20 ainda, mas vamos lá. Tem 18 anos, ela quer experiência, quer curtir. Eu estou no meio do caminho, eu quero os dois. Eu acho que eu me equilibro assim e Deus me ajuda nisso. Eu quero experiência,
Mas eu quero me apropriar, nunca vou ter as coisas que, por exemplo, meu avô tinha. Não vou, nem se eu trabalhar, não vou construir. Mas eu quero ter o mínimo aqui, então eu quero equilibrar. E eu acho que Deus, ele consegue te dar uma calma, uma paciência, para você olhar para isso e falar onde eu quero chegar. E dentro da empresa, eu acho que a gente tem um versículo que a gente usa lá, coloca as tuas obras na mão de Deus e elas permanecerão. Que é mais ou menos o que a gente usa desde o início. Claro, a gente tem casos nossos, ok? Mas ali na empresa eu acho que é isso. É que é o seguinte, você coloca a tua empresa na mão de Deus. Minha mãe costuma falar toda hora que assim, a empresa é de Deus, a gente só administra, né? Minha mãe fala muito isso. Eu acho que a gente estava no evento ontem, um dos colegas, né, falou isso também. Mas o negócio, eu acho que assim, você entregar a sua empresa na mão de Deus, na verdade, ele vamos dizer assim, é um conceito, é uma ideia, mas eu acho que você tem que estar, sabe, com todos os valores implícitos em você, do que de fato você acredita em Deus, na sua religião. Não adianta nada você colocar numa placa e não atuar daquela maneira. Então, assim, isso está posto, mas eu acho que o mais importante é toda a base que eu tenho de formação de homem, sabe, de adolescente, de homem, dos 10 mandamentos, dos valores, que é muito forte, que eu coloco no dia a dia ali. Como eu trato minhas funcionárias, como eu trato o mercado, eu me relaciono com você, com todos que estão em volta da empresa. Isso é colocar seu negócio na mão de Deus. Até porque, assim, para a gente concluir, eu não acredito muito também, isso é uma percepção minha, eu não vou colocar uma coisa na mão de Deus e ele vai resolver. Eu acho assim, eu classifico que Deus está do meu lado. Mas ele está do meu lado a partir dos ensinamentos que eu tenho, dos valores que são alinhados a Jesus Cristo, ao Filho de Deus e as coisas que eu faço, minha rotina no dia a dia. Isso me chancela a eu colocar, sabe, um versículo bacana na minha empresa para que aí eu possa seguir. Sem esses valores, você escrever isso fica muito... Então, o meu conselho, vamos falar para o empreendedor. Fala, cara, confia em Deus, vai ter momentos difíceis, coloca na mão de Deus aquilo ali em determinados momentos, mas a atitude é sua. Quem faz o jogo virar é você. Assim, tem muita gente que fala Deus está no comando, Deus na frente, não é isso? Eu não gosto disso, sabe? Me incomoda um pouco. Não, eu estou na frente, Deus está do meu lado. Sabe, do meu lado eu tenho Deus, tem minha esposa, tem minha mãe, tem um monte de gente, mas, cara, a responsabilidade das nossas decisões na nossa vida é minha. Se eu falar assim, Deus está no comando, cara, não, você está no comando. Você esteja com Deus e com os valores e as coisas que você acredita que são pertinentes a você tomar decisões legais com as pessoas. Mas o comando é seu. A vida é sua, a decisão é sua. E o empreendedor, ele tem que olhar e falar o seguinte, eu vou fazer isso. Faço uma oração diária, que é o que eu faço. Hoje eu já passei, né, de todas essas fases. Eu acordo só agradecendo. Obrigado, pelo amor de Deus, Senhor. Obrigado, me mantenha nessa vida. Mas o empreendedor que tem que arriscar lá atrás, é falar assim, Deus, esteja comigo. Nós vamos arriscar aqui, mas deixa que eu vou. A decisão é minha. Eu não vou fazer uma oração, mas o que eu faço, Senhor? Não. Tem que ir. Então, assim, acho que a mensagem é essa, espiritualidade, valores alinhados a decisões próprias e com uma conjectura que você tem a espiritualidade e acredite que ele pode te ajudar ali naquele momento para teu negócio estar nas mãos dele também. Deus vem com a gente, mas não é nós vamos com Deus, né? E aí, para dar permissão para que ele haja no sobrenatural, a gente precisa ter a atitude correta, né? Então, ter... Não adianta nada eu tratar mal alguém, colocar toda em hora, prática Deus, os princípios. Se eu coloco em prática os princípios, eu dou... E aí eu faço o meu natural, eu dou permissão para que ele faça o sobrenatural, porque aí existem questões que a gente não tem força para isso. Maravilhosa a sua tradução aí, mas é isso. Para fechar, só pra gente não deixar a percepção de que, poxa, já tô com mais idade, será que empreender não é mais pra mim? Porque, nossa, você tem que assumir risco, você tem tudo isso, e agora que eu já tô com 50, né, debênture, 55... se eu não me engano, a idade é 65 anos, tá? Roberto Marinho funda a Globo com essa idade. Olha só. Tá? Funda. Então, assim, nunca é tarde. Eu termino dessa forma. Quero agradecer muito a tua presença. Obrigado. E continuem com a gente, porque tem mais podcast.